Olá, meus queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante aqui no canal Fio de Esperança. Hoje eu trouxe para vocês uma narrativa que vai mexer com o coração de todos nós. Vamos conhecer a história de uma empregada humilde que desperta uma paixão avassaladora em seu patrão milionário. Mas quando ela descobre que carrega em seu ventre o herdeiro dele, segredos vêm à tona, famílias se dividem, e uma decisão vai mudar o destino de todos para sempre. Será que o amor é capaz de vencer todas as barreiras sociais? Será que ele vai escolher o coração ou a fortuna da família? Antes de começarmos, eu quero agradecer do fundo do meu coração a cada um de vocês que nos acompanha aqui no canal Fio de Esperança, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. E também dar as boas-vindas aos nossos novos amigos que estão chegando e se inscrevendo no canal. Todos vocês são muito bem-vindos. Um abraço muito especial para nossos queridos amigos de Portugal, que estão sempre presentes nos comentários. Vocês são incríveis. Eu fico muito surpreso e emocionado ao ver que nossa maioria é formada pela terceira idade. Vocês trazem uma sabedoria e uma experiência de vida que enriquecem muito nosso canal. Eu amo cada comentário que vocês deixam, cada história pessoal que compartilham, cada palavra de carinho. Eu tento responder todos os comentários, mas nem sempre consigo por causa da quantidade. Mas saibam que estamos sempre lendo cada um deles. Vocês são a razão pela qual eu estou aqui todos os dias, trazendo essas narrativas que tocam a alma. E me contem aí nos comentários, o que vocês estão fazendo enquanto me escutam? Estão preparando aquele jantar especial, organizando a casa, ou quem sabe estão no trânsito voltando do trabalho? Eu fico muito curioso para saber como vocês encaixam nossas histórias no dia a dia de vocês. Agora sim, vamos começar nossa história de hoje. Preparem o coração, porque essa vai ser uma jornada de muitas emoções. A mansão da família Santana se erguia imponente na Barra da Tijuca, com vista para a praia e os jardins bem cuidados que davam para o mar. Era uma dessas casas que você olha e pensa logo que ali mora gente muito rica. Dessas que aparecem nas revistas de decoração cariocas. E realmente era assim mesmo. A família Santana tinha uma das maiores empresas de construção civil do Rio de Janeiro. E Margarete Santana comandava tudo com punho de ferro, mesmo depois que seu marido tinha morrido há alguns anos. Carolina Silva chegava todo dia às 6 da manhã para começar seu trabalho como empregada doméstica. Ela vinha de ônibus desde a Zona Norte. Acordava às 4:30 da manhã para pegar 2 conduções e chegar na Barra pontualmente. Era uma moça de 23 anos, cabelos castanhos sempre presos num rabo de cavalo simples, olhos escuros que brilhavam quando ela sorria. Não era daquelas pessoas que chamam atenção pela beleza exuberante, mas tinha algo especial, uma doçura no jeito de ser que fazia as pessoas gostarem dela na hora. Carolina vinha de uma família humilde de Pilares, e quando conseguiu esse emprego na mansão do Santana, ela ficou muito grata. O salário era bom, melhor do que qualquer coisa que ela podia conseguir com o ensino médio que tinha. Todos os dias Carolina fazia a mesma rotina. Chegava cedo, cumprimentava a Dona Margarete com educação e começava a limpar a casa enorme de 3 andares. Ela caprichava em cada detalhe, lustrava os móveis até ficarem brilhando, varria e passava pano em todos os cômodos que davam vista para o mar, cuidava das roupas da família com muito cuidado. Carolina era daquelas pessoas que fazem tudo com amor, mesmo sendo um trabalho pesado. Ela sempre dizia para si mesma que não importava o tipo de trabalho, o importante era fazer bem feito e com dignidade. Quando limpava as janelas enormes da sala, ela às vezes parava por um segundo para admirar a vista do oceano, pensando como a vida podia ser diferente dependendo de onde você nasce. Rodrigo Santana tinha 32 anos e era o único filho de Margarete. Ele tinha assumido uma parte importante dos negócios da família depois que o pai morreu. E todo mundo sabia que ele era a peça fundamental na empresa. Rodrigo era um homem bonito, alto, cabelos escuros sempre bem arrumados, olhos que demonstravam inteligência e determinação. Ele vestia ternos caros, dirigia carros importados, tinha tudo o que o dinheiro podia comprar.
Mas quem olhava bem via que havia uma certa tristeza no fundo dos seus olhos, como se toda aquela riqueza não preenchesse um vazio que ele sentia dentro do peito. A vida de Rodrigo era uma rotina de trabalho intenso no centro do Rio. Ele acordava cedo, tomava café da manhã na varanda com vista para a praia e passava o dia inteiro cuidando dos negócios da empresa no escritório de Copacabana. Reuniões, contratos, viagens de negócio, decisões importantes que movimentavam milhões de reais. Rodrigo era respeitado no meio empresarial carioca, conhecido como um homem sério e competente. Mas quando chegava em casa no final do dia, depois de enfrentar o trânsito pesado da Barra, ele se sentia cansado de uma forma que não era só física. Era como se faltasse algo na vida dele, algo que todo aquele sucesso financeiro não conseguia dar. Foi numa segunda-feira de manhã que Rodrigo reparou em Carolina pela primeira vez de verdade. Ele estava descendo as escadas para tomar café quando viu a moça limpando o hall de entrada. Carolina estava de joelhos no chão, passando um pano úmido no mármore importado, e cantarolava baixinho um samba que Rodrigo não conhecia. Havia algo tão genuíno naquele momento, tão simples e verdadeiro, que ele parou no meio da escada e ficou olhando. Carolina trabalhava com uma dedicação que impressionava, como se estivesse cuidando da própria casa. A brisa do mar entrava pelas janelas abertas e balançava os cabelos dela levemente. Quando ela levantou a cabeça e viu Rodrigo parado na escada, ela ficou vermelha e disse rapidamente: "Bom dia, senhor Rodrigo", abaixando os olhos com timidez. "Bom dia, Carolina", respondeu Rodrigo, e pela primeira vez ele reparou como o nome dela soava bonito quando ele falava. Carolina voltou ao trabalho, mas Rodrigo ficou ali mais alguns segundos, sentindo algo estranho no peito. Ele nunca tinha prestado atenção de verdade em Carolina, mesmo ela trabalhando na casa há quase um ano. Mas naquele momento, vendo a dedicação dela, a forma carinhosa como ela cuidava de cada detalhe, algo despertou dentro dele. Durante o café da manhã, Rodrigo se pegou pensando na empregada. Margarete falava sobre os compromissos do dia, sobre reuniões importantes na empresa, mas a cabeça dele estava em outro lugar. Ele pensava no sorriso tímido de Carolina, na forma como ela cantarolava enquanto trabalhava, no jeito simples mas encantador que ela tinha. Rodrigo balançou a cabeça, tentando se concentrar nos negócios, mas não conseguia tirar a imagem dela da mente. Naquela mesma semana, Rodrigo começou a reparar em outros detalhes, como Carolina sempre chegava pontual, mesmo vindo de tão longe. Como ela tratava sua mãe com respeito, mas sem aquela falsidade que ele via em outras pessoas. Como ela cuidava das plantas da casa como se fossem suas, regando cada uma com cuidado. Rodrigo percebeu que Carolina tinha uma luz especial, uma alegria genuína que contrastava com o ambiente muitas vezes tenso da mansão. Nas semanas seguintes, Rodrigo começou a mudar sua rotina sem nem perceber direito. Ele que sempre saía de casa correndo para não se atrasar nas reuniões no centro do Rio. Agora, demorava um pouco mais no café da manhã na varanda, sempre encontrando uma desculpa para passar pela sala onde Carolina estava trabalhando. Às vezes, ele fingia que tinha esquecido algum documento importante na mesa do escritório. Outras vezes, dizia que precisava conferir alguma coisa na casa antes de sair. Margarete não desconfiava de nada ainda. Achava que o filho estava apenas sendo mais cuidadoso com os detalhes domésticos, o que até a deixava orgulhosa. Rodrigo inventava conversas sobre reformas na mansão, sobre mudanças na decoração, qualquer coisa que justificasse sua presença nos mesmos ambientes onde Carolina trabalhava. A verdade era que ele sentia uma necessidade estranha de estar perto dela, de ouvir sua voz, de ver aquele sorriso tímido que ela dava sempre que eles se encontravam pelos corredores da casa. Carolina também começou a perceber que o patrão estava diferente, e isso mexia com ela de uma forma que ela nunca tinha experimentado antes na vida. Rodrigo sempre foi educado com ela desde o primeiro dia de trabalho, mas agora ele parecia prestar mais atenção em tudo que ela fazia, cumprimentava com mais carinho, às vezes até perguntava como tinha sido a viagem dela de ônibus desde Pilares até a Barra, se ela não estava muito cansada com todo aquele trajeto longo.
Ela ficava genuinamente surpresa com essas perguntas, porque, na experiência dela, pessoas ricas geralmente não se interessavam pela vida difícil de quem trabalhava para elas. Não queriam saber sobre as horas acordando de madrugada, sobre o trânsito pesado, sobre as conduções lotadas. Mas Rodrigo parecia genuinamente interessado, e isso mexia com o coração de Carolina de uma forma que ela não conseguia explicar nem para si mesma. Havia algo no jeito dele olhar para ela que fazia seu estômago dar voltas. Uma sensação boa, mas que também a deixava confusa. Durante uma quinta-feira ensolarada, enquanto Carolina organizava os livros da biblioteca que dava vista para o jardim, Rodrigo apareceu na porta e disse com uma voz mais suave que o normal: "Carolina, você sempre chega tão cedo aqui em casa. A viagem de Pilares até a Barra deve ser bem cansativa, especialmente nesse calor do Rio." Carolina parou o que estava fazendo, segurou firme o livro que tinha nas mãos e olhou para ele, surpresa. Não só que ele soubesse exatamente de que bairro ela vinha, mas também que se preocupasse com isso. Ela sentiu o rosto esquentar um pouco e respondeu com sinceridade: "Não é nada demais, Sr. Rodrigo. Eu gosto muito de chegar cedo para fazer tudo direitinho, do jeito que a senhora sua mãe gosta. E olha, a vista daqui da janela compensa qualquer viagem cansativa", disse ela, apontando para o mar azul que brilhava sob o sol forte da manhã carioca. Rodrigo seguiu o olhar dela em direção ao oceano e sorriu de uma forma que Carolina nunca tinha visto antes. Um sorriso verdadeiro, cheio de calor, muito diferente daquele sorriso protocolar que ele usava com outras pessoas da alta sociedade. Esse momento marcou uma mudança sutil, mas importante na dinâmica entre eles. Rodrigo começou a encontrar mais oportunidades para conversar com Carolina, sempre de forma respeitosa, mas com uma intimidade crescente que surpreendia os dois. Ele perguntava sobre a família dela, sobre seus sonhos, sobre o que ela gostava de fazer nos fins de semana quando não estava trabalhando. Carolina, por sua vez, se descobria ansiosa por essas conversas, esperando os momentos em que podia falar com ele sem a presença de Dona Margarete. Ela começou a reparar em detalhes que nunca tinha notado antes. Como Rodrigo tinha um sorriso bonito quando estava relaxado, como os olhos dele brilhavam quando ele ria de verdade, como ele tinha um jeito gentil de falar que contrastava com a seriedade que demonstrava no mundo dos negócios. Carolina se pegava pensando nele durante o trabalho, imaginando como seria ter conversas mais longas, conhecer mais sobre a pessoa que existia por trás de toda aquela riqueza e responsabilidade empresarial. Margarete, que sempre foi uma mulher observadora e atenta a tudo o que acontecia em sua casa, começou a notar algumas mudanças sutis no comportamento do filho. Rodrigo, que sempre tomava café da manhã rapidamente e saía correndo para não se atrasar no trânsito do Rio, agora ficava mais tempo em casa de manhã, às vezes até chegava atrasado no escritório. Ela via o filho conversando com Carolina mais do que considerava normal para um patrão, e isso começou a incomodar, mesmo que ela ainda não conseguisse identificar exatamente o que estava acontecendo. Margarete era uma mulher de mentalidade tradicional, criada numa época em que as divisões sociais eram muito claras e respeitadas, e ela sempre achou que cada pessoa devia ficar no seu lugar, patrão com patrão, empregado com empregado, sem misturar as coisas. Por enquanto, ela atribuía o comportamento estranho do filho ao excesso de trabalho, mas uma pequena semente de desconfiança começou a germinar em sua mente, especialmente quando notava como Rodrigo olhava para a empregada quando pensava que ninguém estava vendo. Uma tarde de sexta-feira, Carolina estava limpando a biblioteca quando encontrou um livro que tinha caído atrás de uma das poltronas de couro. Era um romance clássico brasileiro, com a capa já desgastada pelo tempo e pelas mãos que já o tinham folheado ao longo dos anos. Ela ficou alguns minutos admirando as páginas amareladas, lendo algumas frases que a tocaram quando Rodrigo entrou silenciosamente na sala e a observou por um momento antes de falar. "Você gosta de ler, Carolina?" perguntou ele, se aproximando dela com passos cuidadosos, como se não quisesse assustá-la. Carolina ficou um pouco envergonhada por ele ter a encontrado mexendo nas coisas pessoais da família, mas respondeu com honestidade:
Eu gosto muito, Sr. Rodrigo, mas não tenho condições de comprar muitos livros em casa. Às vezes pego emprestado na biblioteca pública de Pilares, mas é longe e nem sempre consigo ir. Rodrigo sentiu uma pontada de tristeza ao imaginar Carolina fazendo longas viagens para conseguir um livro, e sem hesitar disse: "Pode pegar esse livro emprestado, e qualquer outro que você quiser daqui da biblioteca. E, por favor, quando estivermos sozinhos, me chama só de Rodrigo." O jeito como ele falou, olhando nos olhos dela com uma intensidade nova, fez Carolina sentir um arrepio gostoso que percorreu toda a sua espinha, e ela soube naquele momento que alguma coisa especial estava nascendo entre eles, algo que ia muito além da relação formal entre patrão e empregada. Naquela noite, Carolina voltou para a casa de ônibus abraçada com o livro que Rodrigo tinha emprestado, sentindo como se estivesse carregando muito mais do que páginas escritas. Era como se aquele gesto simples representasse uma ponte entre dois mundos completamente diferentes, uma conexão que ia além das barreiras sociais que sempre existiram entre eles. Durante toda a viagem longa até Pilares, passando pelas avenidas movimentadas do Rio, ela não conseguiu parar de pensar na forma como Rodrigo tinha olhado para ela na biblioteca, no tom carinhoso da voz dele quando pediu para ela chamá-lo apenas pelo nome. Havia uma intimidade naquele pedido que fez o coração dela acelerar de uma forma que ela nunca tinha experimentado antes. Carolina sempre foi uma moça simples, que namorou alguns rapazes do bairro, mas nunca tinha sentido essa intensidade, essa sensação de que algo muito importante estava acontecendo em sua vida. Quando chegou em casa, na pequena casa que dividia com a mãe e a irmã mais nova, ela se trancou no quarto e começou a ler o livro, mas se pegava pensando mais em Rodrigo do que nas palavras escritas nas páginas. As semanas seguintes trouxeram uma mudança palpável na atmosfera da mansão. Uma tensão gostosa que pairava no ar sempre que Rodrigo e Carolina estavam no mesmo ambiente. Eles começaram a desenvolver uma linguagem própria, feita de olhares que duravam um pouco mais do que o normal, de sorrisos que tinham significados especiais, de conversas que começavam sobre assuntos cotidianos, mas acabavam revelando pedaços das almas de cada um. Rodrigo descobriu que Carolina tinha sonhos que iam muito além do trabalho doméstico, que ela queria estudar para ser professora um dia, que adorava música e sabia tocar violão, mesmo que o instrumento fosse velho e desafinado. Carolina descobriu que por trás de toda aquela seriedade empresarial, Rodrigo era um homem sensível, que gostava de ler poesia, que às vezes ficava horas olhando o mar da varanda pensando na vida, que se sentia prisioneiro das expectativas que todos tinham sobre ele. Essas descobertas só fizeram crescer a atração que sentiam um pelo outro, uma atração que ia muito além do físico, que tocava a parte mais profunda do ser de cada um. Margaret, por sua vez, começou a ficar mais vigilante, observando cada movimento na casa com olhos de águia. Ela notava como o filho demorava mais tempo para sair de casa, como ele às vezes inventava desculpas para voltar no meio do dia, como Carolina parecia diferente, mais radiante, com um brilho nos olhos que não existia antes. A matriarca da família Santana não era uma mulher ingênua. Tinha vivido o suficiente para reconhecer os sinais de uma atração crescendo, e isso a deixava profundamente incomodada. Ela começou a fazer comentários sutis durante as refeições, falando sobre a importância de manter as tradições familiares, sobre como era fundamental que pessoas de classes sociais diferentes mantivessem seus lugares apropriados. Rodrigo ouvia esses comentários em silêncio, fingindo que estava pensando em outras coisas, mas por dentro sentia uma irritação crescente com a mentalidade antiga da mãe. Ele estava descobrindo que Carolina valia mais do que qualquer mulher da alta sociedade que sua mãe tentava empurrar para ele, e isso o fazia questionar muitas coisas sobre sua própria vida e valores. O momento decisivo aconteceu numa tarde chuvosa de terça-feira, quando Rodrigo chegou em casa mais cedo do escritório por causa de uma reunião que foi cancelada. A casa estava quieta, Margarete tinha saído para um compromisso social e Carolina estava na sala organizando uns papéis quando ouviu a chave na porta.
Ela não esperava que ele voltasse tão cedo e ficou um pouco nervosa, como sempre ficava quando eles estavam sozinhos na casa. Rodrigo entrou encharcado pela chuva forte que caía lá fora, os cabelos escuros grudados na testa, a camisa social molhada, e Carolina instintivamente foi buscar uma toalha para ele se secar. "Você vai ficar doente se não se trocar logo", disse ela, estendendo a toalha com um cuidado maternal que tocou profundamente o coração de Rodrigo. Havia algo tão natural naquele gesto, tão cheio de carinho genuíno, que ele se sentiu mais acolhido do que jamais tinha se sentido na vida. Quando Rodrigo pegou a toalha, seus dedos encostaram nos dedos dela, e foi como se uma corrente elétrica tivesse passado entre os dois. Eles ficaram ali parados, olhando um para o outro, a respiração acelerada, sentindo que alguma coisa importante estava prestes a acontecer. "Carolina", disse Rodrigo com uma voz rouca, cheia de emoção, "eu não consigo mais fingir que não sinto nada por você." Ela sentiu as pernas ficarem fracas com essa confissão, porque era exatamente o que ela estava sentindo há semanas, mas nunca teve coragem de admitir nem para si mesma. "Eu também", respondeu ela, numa voz quase sussurrada. "Mas isso é muito complicado, Rodrigo. Nós somos de mundos muito diferentes." Rodrigo se aproximou mais dela, jogou a toalha no sofá e segurou o rosto dela com as duas mãos, olhando bem no fundo dos olhos castanhos que brilhavam com lágrimas de emoção. "Não me importa de que mundo você vem, Carolina. O que importa é o que eu sinto quando estou perto de você. É como você faz meu coração bater mais forte. É como tudo fica mais bonito quando você está por perto." E então, devagar, com todo o cuidado do mundo, Rodrigo se inclinou e beijou Carolina pela primeira vez. Foi um beijo suave, cheio de ternura, que falava mais sobre sentimentos do que qualquer palavra poderia falar. Carolina sentiu como se o mundo inteiro tivesse parado naquele momento, como se nada mais existisse além daquele beijo que selava o início de algo especial entre eles. Quando se separaram, ambos estavam emocionados, respirando com dificuldade, olhando um para o outro como se tivessem descoberto algo precioso e raro. "O que vai acontecer agora?", perguntou Carolina, ainda sentindo o gosto do beijo nos lábios, ainda tentando acreditar que aquilo realmente tinha acontecido. Rodrigo segurou as mãos dela com firmeza e disse com uma convicção que surpreendeu até ele mesmo: "Agora nós vamos descobrir juntos. Eu não ligo para o que os outros vão pensar, Carolina. Você é especial e eu quero estar com você." Eles passaram o resto da tarde conversando, planejando como iam lidar com aquela situação delicada, como iam manter o relacionamento em segredo até encontrarem a hora certa de revelar para o mundo. Carolina sabia que sua vida tinha mudado completamente naquele dia chuvoso, que ela tinha se apaixonado por um homem que, além de ser rico e poderoso, tinha um coração bom e a tratava como se ela fosse a pessoa mais importante do mundo. Rodrigo também sabia que tinha encontrado algo que procurava há anos sem saber, uma mulher que o amava pelo que ele era por dentro, não pelo que ele tinha no banco ou pelos negócios da família. Nos dias que se seguiram a esse primeiro beijo, Rodrigo e Carolina desenvolveram uma nova rotina de encontros secretos dentro da própria casa. Eles aproveitavam os momentos em que Margarete saía para seus compromissos sociais, quando a casa ficava só deles dois, para conversarem longamente, para trocarem carinhos, para descobrirem mais um sobre o outro. Carolina contava sobre sua infância em Pilares, sobre os sonhos que tinha de estudar e crescer na vida, sobre como sua mãe trabalhava duro para sustentar a família depois que o pai foi embora quando ela ainda era criança. Rodrigo falava sobre a pressão que sentia para corresponder às expectativas da família, sobre como às vezes se sentia sozinho mesmo estando rodeado de pessoas, sobre como a morte do pai tinha mudado sua vida e o forçado a amadurecer muito rápido. Essas conversas íntimas só fortaleciam o laço que estava crescendo entre eles, criando uma base sólida de compreensão e respeito mútuo que ia muito além da atração física. As semanas que se seguiram ao primeiro beijo foram como viver um sonho secreto dentro da realidade cotidiana da mansão. Rodrigo e Carolina
desenvolveram sinais discretos para se comunicarem quando Margarete estava por perto, olhares que significavam "te amo", sorrisos que diziam "sinto sua falta", gestos aparentemente casuais que eram, na verdade, demonstrações de carinho. Eles se tornaram mestres na arte de amar em silêncio, de construir uma intimidade profunda, mesmo sob os olhos vigilantes da matriarca da família Santana. Carolina continuava executando suas tarefas domésticas com a mesma dedicação de sempre. Mas agora, cada movimento tinha um significado especial quando Rodrigo estava presente. Ela caprichava ainda mais na limpeza dos ambientes onde sabia que ele passaria. Deixava flores frescas do jardim nos lugares estratégicos. Preparava o café da manhã dele com um amor que transparecia em cada detalhe. Rodrigo, por sua vez, inventava cada vez mais desculpas para estar em casa, para prolongar as manhãs antes de ir ao escritório, para voltar mais cedo das reuniões. Ele começou a trabalhar algumas horas em casa, instalou um pequeno escritório na biblioteca, justificando para a mãe que precisava de mais tranquilidade para se concentrar nos projetos importantes da empresa. Durante uma tarde ensolarada de quinta-feira, quando Margarete tinha ido ao salão de beleza em Ipanema e ficaria fora por horas, Rodrigo encontrou Carolina regando as plantas da varanda que dava vista para o mar. Ela estava usando um vestido simples de algodão azul, os cabelos soltos balançando na brisa marinha, e havia algo tão natural e belo naquela cena que ele ficou parado na porta só admirando. "Você fica ainda mais bonita quando não sabe que está sendo observada", disse ele, se aproximando devagar, como quem não quer quebrar um momento mágico. Carolina se virou, ficou vermelha com o elogio, mas não abaixou os olhos como costumava fazer no início. Agora ela conseguia sustentar o olhar dele. Conseguia ver todo o amor que brilhava naqueles olhos escuros que a faziam sentir como se fosse a mulher mais especial do mundo. "Rodrigo", disse ela, largando o regador e se aproximando dele. "Às vezes eu fico com medo que isso tudo seja apenas um sonho, que eu vou acordar e descobrir que nada disso é real." Ele segurou o rosto dela com as duas mãos, beijou a testa com ternura e respondeu com uma voz cheia de convicção: "Isso é real, Carolina. O que eu sinto por você é a coisa mais real que existe na minha vida. Você me fez descobrir como é amar de verdade." Eles passaram aquela tarde inteira juntos na varanda, conversando sobre tudo e sobre nada, planejando um futuro que ainda parecia impossível, mas que os dois acreditavam que podia se tornar realidade. Rodrigo falou sobre sua vontade de viajar pelo mundo, de conhecer lugares onde eles pudessem andar de mãos dadas, sem se preocupar com o que os outros iam pensar. Carolina contou sobre seu sonho de ter uma casa pequena, mas aconchegante, com um jardim onde ela pudesse plantar flores e temperos, onde eles pudessem ser felizes, longe de toda aquela pressão social. Eram sonhos simples, mas que ganhavam uma dimensão especial quando compartilhados entre duas pessoas que se amavam de verdade. Rodrigo percebeu que ao lado de Carolina, toda sua riqueza material perdia importância, que o que realmente importava era a riqueza do amor que eles estavam construindo juntos. Carolina descobriu que o amor podia fazer uma pessoa se sentir mais rica do que qualquer quantidade de dinheiro, que ter o coração de Rodrigo valia mais do que todos os luxos da mansão onde trabalhava. Margarete, enquanto isso, começou a desenvolver uma intuição maternal aguçada que a deixava cada vez mais desconfiada. Ela notava pequenos detalhes que mudaram na rotina da casa. Carolina cantarolava mais enquanto trabalhava. Tinha um brilho diferente nos olhos, parecia mais confiante e radiante. Rodrigo estava mais alegre, mais presente nas conversas familiares, mas ao mesmo tempo mais evasivo, quando ela fazia perguntas sobre sua vida pessoal. A matriarca começou a observar a interação entre os dois com mais atenção, e embora ainda não tivesse certeza absoluta do que estava acontecendo, uma suspeita incômoda começou a se formar em sua mente. Durante o jantar, ela fazia comentários sobre a importância de manter as tradições familiares, sobre como era fundamental escolher bem as pessoas com quem nos relacionamos, sobre como diferenças sociais podiam criar problemas sérios em relacionamentos. Rodrigo ouvia esses comentários fingindo naturalidade,
mas por dentro sentia uma mistura de raiva e determinação crescendo. Ele sabia que sua mãe estava tentando plantar sementes de dúvida, mas isso só fortalecia sua certeza de que Carolina era a mulher certa para ele, independentemente de qualquer convenção social. Os fins de semana se tornaram especialmente preciosos para o casal, porque Margarete costumava visitar amigas em Petrópolis ou ir para a casa de praia em Búzios, deixando a mansão da Barra mais livre para que eles pudessem expressar seu amor com mais liberdade. Num sábado ensolarado, Carolina estava preparando um almoço especial na cozinha quando Rodrigo chegou por trás e a abraçou pela cintura, beijando o pescoço dela com carinho. "Você está fazendo a casa cheirar como o paraíso", murmurou ele no ouvido dela, fazendo Carolina rir daquela forma espontânea que ele tanto amava. "É só um prato simples", respondeu ela, se virando nos braços dele para olhá-lo nos olhos, mas feito com muito amor. Eles ficaram ali abraçados na cozinha, balançando devagar no ritmo de uma música que só eles conseguiam ouvir, sentindo que tinham encontrado um pedacinho de céu na terra. Rodrigo percebeu naquele momento que nunca tinha sido tão feliz na vida, que todos os anos de solidão e vazio existencial tinham valido a pena porque o levaram até Carolina. Ela também se deu conta de que tinha encontrado não apenas um grande amor, mas um companheiro de verdade, alguém que a respeitava, que valorizava suas opiniões, que a fazia sentir importante e especial. Conforme as semanas passavam, o relacionamento entre eles se aprofundava em todas as dimensões possíveis. Eles descobriram que tinham compatibilidade não apenas no amor e na atração física, mas também nos valores fundamentais da vida, na forma de ver o mundo, nos sonhos que tinham para o futuro. Carolina ajudava Rodrigo a enxergar a vida de uma perspectiva mais humana e simples, ensinava ele a valorizar as pequenas alegrias do cotidiano, a encontrar beleza nas coisas simples que o dinheiro não podia comprar. Rodrigo, por sua vez, incentivava Carolina a sonhar maior, a acreditar que ela podia conquistar qualquer coisa que quisesse na vida, que sua origem humilde não definia seus limites. Ele começou a falar sobre a possibilidade de ela voltar a estudar, sobre como podia ajudá-la a realizar o sonho de ser professora, sobre como juntos eles podiam construir uma vida onde o amor fosse mais importante do que qualquer convenção social. Esses planos para o futuro os aproximavam ainda mais, criando uma cumplicidade que ia muito além da paixão, uma parceria verdadeira baseada no respeito mútuo e na admiração sincera que sentiam um pelo outro. O amor que crescia entre Rodrigo e Carolina estava se tornando algo sólido e verdadeiro, mas também mais arriscado a cada dia que passava. Eles sabiam que não podiam manter aquele segredo para sempre, que em algum momento teriam que enfrentar o mundo e assumir publicamente o que sentiam um pelo outro. Essa consciência trazia uma urgência doce para cada momento que passavam juntos, como se cada conversa, cada beijo, cada abraço fosse ainda mais precioso porque podia ser interrompido a qualquer momento pela realidade cruel das diferenças sociais que existiam entre eles. O mês de março trouxe um calor intenso para o Rio de Janeiro, e a brisa do mar que entrava pelas janelas da mansão parecia carregar promessas de mudanças profundas. Rodrigo e Carolina tinham chegado a um ponto em seu relacionamento onde cada olhar trocado carregava uma intensidade quase insuportável, onde cada toque casual durante suas conversas secretas deixava uma marca de fogo na pele. Eles sabiam que estavam caminhando para um momento decisivo, um ponto sem volta, que selaria definitivamente o destino deles dois. Durante uma terça-feira especialmente quente, Margarete anunciou que ia passar 3 dias em Petrópolis, na casa de uma amiga da alta sociedade, uma viagem que ela fazia regularmente para manter suas conexões sociais. Carolina e Rodrigo trocaram um olhar carregado de significado quando ouviram a notícia, ambos sabendo que aqueles dias sozinhos na mansão podiam representar uma oportunidade única para que expressassem completamente o amor que vinha crescendo entre eles há tantas semanas. A expectativa era quase palpável no ar,
uma tensão doce que fazia os corações deles baterem mais rápido sempre que se cruzavam pelos corredores da casa. Na primeira noite sozinhos, depois que Margarete partiu para Petrópolis, levando 2 malas e deixando instruções detalhadas sobre como Carolina devia cuidar da casa em sua ausência, Rodrigo e Carolina jantaram juntos pela primeira vez. Foi uma experiência completamente nova para os dois, sentar à mesa como iguais, sem a necessidade de manter as aparências ou fingir que eram apenas patrão e empregada. Carolina preparou um jantar simples, mas delicioso, com temperos que aprendeu com a mãe e que encheram a cozinha com aromas que lembravam o carinho e o cuidado. Rodrigo ajudou a pôr a mesa, acendeu velas, colocou uma música suave que tocava baixinho enquanto eles conversavam sobre suas vidas, seus medos, seus sonhos mais íntimos. Durante toda a refeição, eles não conseguiam parar de se olhar como se estivessem se vendo pela primeira vez de verdade, sem máscaras, sem barreiras sociais, apenas como 2 pessoas que se amavam profundamente e que tinham encontrado uma chance rara de estar completamente à vontade uma com a outra. A conversa fluía naturalmente, pontuada por risos espontâneos, por momentos de silêncio carregados de significado, por trocas de olhares que falavam mais do que qualquer palavra podia expressar. Depois do jantar, eles foram para a varanda que dava vista para o mar, onde costumavam ter suas conversas mais íntimas. A noite estava particularmente bonita, com estrelas brilhando no céu escuro e o som das ondas quebração na praia, criando uma trilha sonora perfeita para aquele momento especial. Carolina estava usando um vestido branco simples que Rodrigo nunca tinha visto antes, e havia algo quase etéreo na forma como a luz da lua iluminava o rosto dela, destacando a beleza natural que não precisava de maquiagem ou joias caras para brilhar. "Você está linda hoje", disse Rodrigo, puxando-a para mais perto dele no sofá da varanda. "Na verdade, você está linda sempre, mas hoje tem algo diferente." Carolina sorriu com aquela timidez que ainda aparecia às vezes, mesmo depois de todas as intimidades que já tinham compartilhado. "É porque hoje eu me sinto completamente livre para ser eu mesma com você", respondeu ela, encostando a cabeça no ombro dele e sentindo o perfume masculino que sempre a fazia sentir protegida e amada. É como se todos os medos e inseguranças tivessem sumido, como se só existisse nós dois no mundo inteiro. Rodrigo segurou o queixo dela delicadamente e a fez olhar nos olhos dele, vendo ali todo o amor que ela sentia, toda a confiança que depositava nele, toda a entrega que estava pronta para fazer. "Carolina", disse ele com uma voz rouca de emoção, "eu te amo mais do que pensei que fosse possível amar alguém. Você mudou minha vida completamente, me fez descobrir quem eu realmente sou por baixo de todas essas expectativas familiares e sociais." Ela sentiu lágrimas de felicidade se formando nos olhos quando ouviu essa declaração, porque eram exatamente as palavras que seu coração precisava ouvir. "Eu também te amo, Rodrigo", respondeu ela, tocando o rosto dele com as mãos que tremiam de emoção. "E não me importa o que vai acontecer no futuro, o que as pessoas vão dizer, quais dificuldades nós vamos enfrentar. O que eu sei é que quero estar com você. Quero construir uma vida ao seu lado. Quero ser sua companheira em tudo." O beijo que se seguiu a essa troca de declarações foi diferente de todos os outros que tinham compartilhado antes, carregado de uma intensidade e uma profundidade que falava sobre compromisso, sobre entrega total, sobre amor verdadeiro. Quando se separaram, ambos sabiam que tinham chegado ao momento que vinha se aproximando há tanto tempo. Sem pressa, sem ansiedade, mas com uma naturalidade que surpreendeu os dois, eles se levantaram e caminharam juntos para o quarto de Rodrigo, onde a luz suave da abajur criava uma atmosfera íntima e acolhedora. Cada gesto que se seguiu foi feito com todo o cuidado e carinho do mundo, como se fosse uma dança delicada onde cada movimento tinha um significado especial. Rodrigo tratava Carolina como se ela fosse feita de cristal precioso, com uma ternura que contrastava com a paixão que queimava nos olhos dele. Carolina se entregou completamente, sem reservas, sem medos,
confiando plenamente no homem que amava e que a amava de volta, com uma intensidade que ela nunca imaginou que existisse. Foi uma noite de descobertas mútuas, de carinhos sussurrados, de promessas de amor eterno trocadas entre beijos e abraços que pareciam querer gravar para sempre na memória cada segundo daquele momento único e especial. Na manhã seguinte, eles acordaram abraçados, com a luz dourada do sol carioca entrando pelas janelas e iluminando seus rostos relaxados e felizes. Carolina tinha a cabeça apoiada no peito de Rodrigo, ouvindo as batidas calmas do coração dele, sentindo-se mais completa e realizada do que jamais tinha se sentido na vida. Rodrigo acariciava os cabelos dela devagar, pensando em como aquela era a primeira manhã de muitas que queria acordar assim, com a mulher que amava nos braços, sentindo que tinha encontrado seu lugar no mundo. "Bom dia, meu amor", murmurou ele, beijando o topo da cabeça dela com ternura infinita. "Bom dia", respondeu Carolina, levantando o rosto para olhá-lo, com os olhos brilhando de felicidade e amor. "Eu nunca fui tão feliz na minha vida", disse ela, tocando o rosto dele como se quisesse ter certeza de que aquilo tudo era real, não apenas um sonho maravilhoso. Eles ficaram na cama conversando baixinho, fazendo planos para o dia, para o futuro, sentindo que tinham criado um mundo próprio onde apenas o amor importava. Os 2 dias seguintes foram como uma lua de mel antecipada, com Carolina e Rodrigo vivendo como um casal apaixonado em sua própria casa. Eles cozinhavam juntos, assistiam ao pôr do sol na varanda, faziam longos passeios pela praia de madrugada, quando não havia ninguém para vê-los, conversavam até tarde sobre tudo o que passava por suas cabeças. Carolina descobriu um lado brincalhão de Rodrigo que ele nunca mostrava para ninguém. Um homem que sabia rir de si mesmo, que gostava de música popular brasileira, que sabia fazer piadas e que tinha um senso de humor que a fazia rir até as lágrimas. Rodrigo descobriu que Carolina era ainda mais especial do que imaginava. Uma mulher inteligente que tinha opiniões interessantes sobre tudo, que sabia ouvir com atenção, que tinha uma sabedoria natural que não vinha dos livros, mas da experiência de vida. Eles sabiam que aqueles dias eram um presente precioso, uma pausa na realidade complexa que teriam que enfrentar quando Margarete voltasse, mas decidiram aproveitar cada minuto como se fosse o último. Quando Margarete retornou de Petrópolis na quinta-feira à tarde, ela encontrou a casa impecavelmente limpa e organizada, mas havia algo diferente no ar, que ela não conseguia identificar exatamente. Carolina parecia mais radiante do que nunca, com um brilho nos olhos que não existia antes da viagem. Rodrigo estava mais relaxado, mais sorridente, como se alguma tensão interna tivesse se dissolvido completamente. A matriarca da família Santana era uma mulher experiente demais para não perceber os sinais, e uma suspeita mais concreta começou a se formar em sua mente vigilante. Ela começou a observar cada interação entre o filho e a empregada com mais atenção, notando olhares que duravam mais do que o apropriado, sorrisos que pareciam carregar significados secretos, uma intimidade sutil, mas perceptível para quem sabia o que procurar. Margarete decidiu que precisava ficar mais atenta, que talvez fosse hora de ter uma conversa séria com o filho sobre as escolhas que estava fazendo e sobre as consequências que podiam ter para o futuro da família Santana. 3 semanas depois daquela noite especial que mudou tudo entre Carolina e Rodrigo, a vida na mansão da Barra seguia seu curso aparentemente normal, mas por baixo da superfície havia uma corrente de felicidade e cumplicidade que conectava os 2 amantes secretos. Carolina acordava todos os dias com um sorriso no rosto, cantarolava enquanto fazia suas tarefas domésticas e sentia como se estivesse flutuando numa nuvem de alegria que nenhuma dificuldade conseguia abalar. Rodrigo, por sua vez, tinha se tornado um homem visivelmente mais feliz, mais presente nas conversas familiares, mais paciente com as exigências da empresa, como se tivesse encontrado uma fonte de energia positiva que o sustentava em todos os aspectos da vida. Eles continuavam encontrando formas criativas de demonstrar seu amor, mesmo sob os olhos vigilantes de Margarete. Pequenos gestos carinhosos disfarçados de cortesia,
conversas íntimas sussurradas nos corredores quando ninguém estava olhando, bilhetes românticos escondidos em lugares estratégicos, onde apenas o destinatário podia encontrar. Era uma rotina deliciosa de amor clandestino que os fazia sentir como protagonistas de um romance épico, lutando contra as convenções sociais em nome de um sentimento puro e verdadeiro. Foi numa manhã ensolarada de segunda-feira que Carolina começou a perceber que algo estava diferente em seu corpo. Ela acordou com uma sensação estranha no estômago, uma náusea sutil que não conseguia explicar, já que tinha jantado normalmente na noite anterior e não sentia sintomas de gripe ou resfriado. Durante o café da manhã que preparou para a família Santana, o cheiro do café forte que sempre adorava agora a deixava enjoada, e ela teve que sair discretamente da cozinha para respirar ar fresco na varanda. Carolina tentou ignorar esses sinais nos primeiros dias, atribuindo-os ao cansaço ou a algum vírus passageiro, mas conforme a semana avançava, os sintomas se tornaram mais evidentes e persistentes. Além da náusea matinal, ela notou que seus seios estavam mais sensíveis, que sentia uma fadiga inexplicável, mesmo depois de uma noite completa de sono, que alguns alimentos que sempre gostou, agora lhe causavam repulsa imediata. Foi quando sua menstruação não desceu na data esperada que Carolina começou a enfrentar a possibilidade que vinha tentando evitar pensar. Ela podia estar grávida do filho de Rodrigo. A descoberta oficial veio numa terça-feira, quando Carolina decidiu fazer um teste de gravidez numa farmácia discreta longe da Barra, no caminho entre o trabalho e sua casa em Pilares. Ela segurou o resultado positivo nas mãos trêmulas, sentindo como se o mundo inteiro tivesse mudado em questão de segundos. Carolina se trancou no banheiro da farmácia e chorou por alguns minutos, não de tristeza, mas de uma mistura complexa de alegria, medo, ansiedade e incerteza sobre o futuro. Ela estava carregando o filho do homem que amava, uma criança concebida no amor mais puro e verdadeiro que já existiu, mas também sabia que essa gravidez representava uma complicação enorme que podia destruir tudo o que ela e Rodrigo tinham construído juntos. Durante a viagem de volta para casa no ônibus lotado, Carolina ficou imaginando como ia contar para Rodrigo, como ele reagiria à notícia, se ele ficaria feliz ou se sentiria pressionado demais pelas implicações sociais e familiares daquela situação. Ela também pensava em Dona Margarete, na reação explosiva que certamente teria ao descobrir que a empregada estava esperando um filho do herdeiro da família, nas consequências devastadoras que isso podia ter para todos os envolvidos. Durante os dias seguintes, Carolina lutou contra si mesma para encontrar coragem de contar para Rodrigo sobre a gravidez. Ela observava o homem que amava durante suas interações cotidianas, vendo como ele estava feliz e relaxado, como sorria mais facilmente, como parecia estar vivendo o melhor momento de sua vida, e sentia o coração apertar pensando que sua notícia podia mudar tudo isso. Carolina sabia que Rodrigo a amava sinceramente, que tinha se entregado completamente ao relacionamento deles, mas uma criança representava uma responsabilidade real e permanente que ia muito além dos sentimentos românticos. Ela ficava imaginando se ele estaria pronto para assumir as consequências sociais de ter um filho com uma empregada doméstica, se conseguiria enfrentar a família e a sociedade por amor a ela e ao bebê que estava crescendo em seu ventre. Durante as noites insones em sua casa em Pilares, Carolina conversava baixinho com a criança, que ainda não conseguia sentir mexer, prometendo que ia protegê-la de qualquer forma, que ia amá-la incondicionalmente, mesmo se o mundo inteiro se virasse contra elas duas. Margarete, enquanto isso, começou a perceber mudanças sutis no comportamento de Carolina, que aguçaram ainda mais suas suspeitas já existentes. A empregada, que sempre foi pontual e eficiente, agora às vezes parecia distraída, ausente, como se sua mente estivesse ocupada com preocupações importantes. Margarete notou que Carolina tinha perdido um pouco do apetite, que às vezes saía correndo da cozinha durante o preparo das refeições, que parecia cansada mesmo depois de uma noite de descanso.
A matriarca da família Santana era uma mulher que tinha passado por uma gravidez própria décadas antes e reconhecia os sinais clássicos quando os via. Numa quinta-feira de manhã, quando Carolina correu para o banheiro logo depois de chegar ao trabalho, Margaret começou a conectar todos os pontos e uma suspeita terrível se formou em sua mente. Ela decidiu observar Carolina ainda mais de perto, prestando atenção em cada detalhe do comportamento da empregada, esperando o momento certo para confirmar suas suspeitas e tomar as medidas necessárias para proteger a reputação e o futuro da família Santana. O momento da verdade chegou numa sexta-feira à tarde, quando Margaret decidiu seguir Carolina discretamente e viu a moça comprando remedios para enjoo numa farmácia próxima à mansão. A confirmação de suas suspeitas deixou Margaret furiosa e determinada a resolver aquela situação antes que ela se tornasse um escândalo público. Naquela mesma noite, depois que Carolina foi embora para casa, Margaret confrontou Rodrigo com uma frieza calculada, que deixou claro que ela sabia exatamente o que estava acontecendo. "Precisamos conversar sobre sua empregada favorita", disse ela, com um tom de voz que fez Rodrigo entender imediatamente que sua mãe tinha descoberto o relacionamento secreto. "Parece que ela está passando por alguns problemas de saúde muito interessantes ultimamente." Rodrigo sentiu o sangue gelar nas veias quando compreendeu a implicação das palavras da mãe, percebendo que o momento que tanto temia tinha finalmente chegado. A batalha pela qual ele sabia que teria que lutar um dia estava prestes a começar, e ele precisava se preparar para defender o amor de sua vida e a criança que ela carregava, custasse o que custasse para sua posição na família e na sociedade carioca. A descoberta de Margaret sobre a gravidez de Carolina marcou o fim da fase feliz e secreta do relacionamento entre os dois amantes, dando início a um período de confrontos e decisões difíceis que testaria a força do amor que eles sentiam um pelo outro. Carolina ainda não sabia que sua condição tinha sido descoberta, mas sentia uma tensão crescente no ar da mansão, como se uma tempestade estivesse se aproximando rapidamente no horizonte ensolarado de sua felicidade. Rodrigo, por sua vez, sabia que tinha chegado a hora de escolher definitivamente entre a aprovação familiar e o amor verdadeiro, entre a segurança financeira e a realização emocional, entre a vida que sempre conheceu e a vida que queria construir ao lado da mulher que amava e do filho que eles criaram juntos. O confronto entre Margaret e Rodrigo aconteceu no escritório da mansão numa manhã de sábado chuvosa, quando Carolina tinha folga e não estava na casa para testemunhar a explosão de raiva e decepção que a matriarca da família Santana não conseguia mais conter. Margaret fechou a porta com força, virou-se para o filho com os olhos flamejando de indignação e disparou sem rodeios: "Rodrigo, eu sei de tudo o que está acontecendo entre você e aquela empregada. Você acha que eu sou cega, que não percebo as coisas que acontecem na minha própria casa?" A voz dela tremia de raiva contida, e Rodrigo pôde ver que sua mãe estava fazendo um esforço enorme para não gritar e acordar a vizinhança inteira com o escândalo. "Você perdeu completamente o juízo. Esqueceu quem você é, de que família vem, qual é sua posição na sociedade." Margaret andava de um lado para o outro do escritório como uma fera enjaulada, gesticulando com as mãos enquanto despejava toda a sua frustração acumulada. "E agora, ainda por cima, ela está grávida. Grávida, Rodrigo. Você tem ideia do que isso significa para nossa família, para nossa reputação, para os negócios que construímos durante tantos anos?" Rodrigo escutava o ataque verbal da mãe em silêncio, sentindo uma mistura de raiva e determinação crescendo dentro do peito, preparando-se para a batalha que sabia que precisava lutar. Quando Margaret fez uma pausa para respirar, Rodrigo se levantou da poltrona onde estava sentado e olhou diretamente nos olhos da mãe, com uma firmeza que ela não esperava ver. "Mãe, eu amo Carolina mais do que qualquer coisa neste mundo", disse ele com uma voz calma, mas cheia de convicção, que cortou o ar como uma lâmina afiada. "E sim, ela está esperando meu filho, um filho que foi concebido no amor mais puro e verdadeiro que eu já senti na vida. Não me envergonho disso, não me arrependo de nada que aconteceu entre nós.
Margarete ficou chocada com a franqueza e a determinação do filho. Esperava que ele negasse tudo, que pedisse desculpas, que prometesse terminar imediatamente aquele relacionamento inadequado. "Você está completamente louco", gritou ela, perdendo totalmente a compostura elegante que sempre mantinha. "Essa mulher é uma aproveitadora que viu uma oportunidade de se dar bem na vida. Ela te seduziu, te manipulou e agora está usando uma gravidez para te prender. Você não consegue enxergar isso?" Rodrigo sentiu uma raiva profunda subindo pela garganta quando ouviu sua mãe falar daquela forma sobre Carolina, a mulher mais pura e honesta que ele conhecia. "Carolina não é nada disso que você está dizendo", respondeu ele, elevando a voz pela primeira vez. "Ela me ama pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Ela é 1000 vezes mais digna e honesta do que qualquer mulher da nossa classe social que você já tentou empurrar para mim." A discussão se intensificou quando Margarete percebeu que seu filho não estava disposto a ceder nem 1 milímetro em sua posição. Ela mudou de estratégia, tentando apelar para o lado racional e calculista que sempre viu em Rodrigo nos negócios. "Pense bem no que você está fazendo, meu filho", disse ela, tentando controlar a voz e assumir um tom mais persuasivo. "Você tem responsabilidades com esta família, com a empresa que seu pai construiu, com as centenas de funcionários que dependem de nós. Um escândalo como esse pode destruir nossa reputação no meio empresarial, pode nos fazer perder contratos importantes, pode afetar a vida de muitas pessoas inocentes." Margarete se aproximou de Rodrigo e segurou as mãos dele, tentando demonstrar uma preocupação maternal que mal conseguia disfarçar a manipulação por trás. "Eu entendo que você se sinta atraído por ela. Entendo que possa ter confundido gratidão com amor, mas isso vai passar. Você é jovem, vai encontrar uma mulher adequada para sua posição, vai ter filhos legítimos que possam herdar nosso patrimônio com dignidade." Rodrigo puxou as mãos bruscamente, ofendido pela insinuação de que seu filho com Carolina seria menos legítimo ou digno do que qualquer outro. "Meu filho com Carolina será tão legítimo quanto qualquer criança que eu possa ter", declarou ele com veemência. "E ela vai ser minha esposa. Não importa o que você ou qualquer outra pessoa pense sobre isso." Foi nesse momento que Margarete revelou suas verdadeiras intenções, tirando a máscara de preocupação maternal e mostrando a face dura e calculista que usava nos negócios mais difíceis. "Seu Rodrigo, se você não terminar imediatamente esse relacionamento ridículo e não se livrar dessa empregada e da criança que ela está carregando, eu vou te deserdar completamente", disse ela com uma frieza que fez o sangue de Rodrigo gelar. "Você vai perder tudo: sua participação na empresa, sua herança, sua posição na família, seu futuro financeiro. Vai sair desta casa sem nada além da roupa do corpo." Margarete cruzou os braços e assumiu uma postura autoritária que deixava claro que não estava blefando. "Eu construí este império junto com seu pai, e não vou permitir que você o destrua por causa de um capricho sexual com uma empregada qualquer. Você escolhe, ou ela ou sua família, ou esse bastardo ou seu futuro, ou essa vida de pobreza romântica, ou a realidade do poder e da riqueza que sempre foram seus por direito." Rodrigo ficou em silêncio por alguns segundos, processando a gravidade das ameaças da mãe, mas quando respondeu, sua voz estava firme e decidida. "Então eu escolho Carolina e meu filho", disse ele, olhando diretamente nos olhos de Margarete. "Escolho o amor verdadeiro em vez da riqueza vazia. Escolho a felicidade em vez da aprovação social. Você pode ficar com seu dinheiro, mãe. Eu vou construir minha própria vida." A reação de Margarete foi imediata e explosiva. Ela começou a gritar, chamando o filho de ingrato, de irresponsável, de louco que estava jogando fora uma vida inteira de privilégios por causa de uma fantasia romântica que ia acabar em desastre. "Você vai se arrepender dessa decisão pelo resto da vida", vociferou ela. "Quando você estiver passando necessidade, quando não tiver dinheiro nem para sustentar essa família que acha que quer, quando descobrir que amor não paga aluguel, nem coloca comida na mesa, você vai voltar aqui implorando perdão. Mas eu te aviso desde já, se você sair desta casa hoje não haverá volta.
Rodrigo ouviu todas as ameaças e previsões catastróficas da mãe, sem demonstrar qualquer hesitação em sua decisão. Mãe, eu respeito tudo que você e meu pai construíram, mas não vou viver uma vida que não é minha para agradar expectativas que nunca foram minhas, respondeu ele com uma serenidade que contrastava com a histeria de Margaret. Carolina me faz feliz de uma forma que todo esse dinheiro nunca conseguiu fazer. Nosso filho vai crescer numa casa cheia de amor verdadeiro, mesmo que seja uma casa simples. Prefiro ser pobre e feliz com eles, do que rico e vazio sem eles. Margaret fez uma última tentativa desesperada de dissuadir o filho, prometendo que se ele terminasse com Carolina imediatamente, ela encontraria uma forma de resolver a situação da gravidez discretamente, que podiam pagar uma quantia generosa para a empregada desaparecer e nunca mais incomodar a família. Pense na criança, disse ela, tentando soar convincente. Que tipo de vida essa criança vai ter sendo filho bastardo de uma empregada? Não seria melhor para todos se isso fosse resolvido antes que vire um problema maior? Rodrigo sentiu uma raiva tão intensa ao ouvir essas palavras que teve que se controlar para não dizer algo que lamentaria para sempre. Nunca mais fale assim do meu filho ou da mulher que eu amo, disse ele entre dentes. Nossa conversa acabou aqui. Eu vou buscar Carolina, vamos nos casar e vamos sair desta casa hoje mesmo. Você pode ficar com suas ameaças, com seu dinheiro e com sua mentalidade antiquada. Margaret ficou parada no meio do escritório, vendo o filho se dirigir para a porta, e fez uma última ameaça que revelava toda sua amargura e desespero. Se você sair por essa porta agora, Rodrigo, considere-se oficialmente expulso da família Santana. E não pense que vai receber um centavo do que essa empregada tem direito pelos serviços prestados. Ela que se vire para conseguir o dinheiro em outro lugar. Rodrigo parou na porta, virou-se uma última vez para a mãe e respondeu com uma dignidade que mostrava como tinha amadurecido naqueles poucos meses de relacionamento com Carolina. Mãe, eu sempre vou amar você, apesar de tudo o que está acontecendo aqui hoje. Mas não vou permitir que sua mentalidade preconceituosa destrua minha chance de ser feliz. Carolina e nosso filho são minha família agora, e eu vou protegê-los de qualquer forma. Ele saiu do escritório deixando Margaret sozinha com sua raiva, sua frustração e a certeza terrível de que tinha acabado de perder o filho para sempre por não conseguir aceitar que o amor verdadeiro não reconhece barreiras sociais ou diferenças de classe. Depois do confronto devastador com Margaret, Rodrigo saiu da mansão com o coração acelerado e uma determinação férrea correndo nas veias. Ele pegou seu carro e dirigiu diretamente para Pilares, um trajeto que nunca tinha feito antes, mas que agora parecia ser a coisa mais importante do mundo. Durante toda a viagem pelo trânsito pesado do Rio, passando por bairros que contrastavam drasticamente com a riqueza da Barra da Tijuca, Rodrigo pensava em como ia contar para Carolina sobre o confronto com sua mãe, sobre a decisão radical que tinha tomado, sobre o futuro incerto, mas esperançoso que os aguardava. Ele sabia que estava prestes a mudar completamente o curso de sua vida, abandonando décadas de privilégios e segurança financeira, mas também sabia que estava fazendo a escolha certa, a única escolha que seu coração conseguia aceitar. Quando finalmente chegou à rua simples onde Carolina morava, numa casa pequena, mas bem cuidada, que contrastava enormemente com a mansão onde sempre viveu, Rodrigo se deu conta de que estava entrando literalmente em um mundo novo. Um mundo onde o valor das pessoas não se media pelo tamanho da conta bancária. Carolina estava na cozinha, ajudando sua mãe a preparar o almoço, quando ouviu a batida na porta e foi atender, esperando encontrar algum vizinho ou vendedor, mas quase desmaiou de surpresa ao ver Rodrigo parado ali, elegante mesmo, com a roupa casual, completamente fora de lugar naquele ambiente simples, mas olhando para ela com uma intensidade que fez seu coração disparar. "Rodrigo, o que você está fazendo aqui?" perguntou ela em voz baixa, olhando nervosamente para os lados para ver se algum vizinho estava observando. "Precisamos conversar, Carolina", disse ele, segurando as mãos dela com firmeza. "Aconteceram coisas muito importantes hoje,
e eu preciso te contar tudo. Eles saíram para a pequena varanda da casa, onde Carolina apresentou Rodrigo rapidamente para sua mãe. Uma senhora simples, mas dignificada, que ficou visivelmente surpresa e desconfiada ao conhecer o patrão da filha. Rodrigo cumprimentou a senhora com todo o respeito que conseguiu demonstrar, tentando quebrar o gelo da situação constrangedora, mas percebendo que sua presença ali estava criando uma tensão palpável no ar. Quando finalmente ficaram sozinhos na varanda, Carolina olhou para Rodrigo com uma mistura de alegria, por vê-lo e preocupação por entender o que o tinha levado até ali. Rodrigo, eu preciso te contar uma coisa muito importante, começou ela, respirando fundo para encontrar coragem. Eu estou grávida. Estou esperando seu filho. Ela falou olhando diretamente nos olhos dele, preparada para qualquer reação, desde alegria até desespero. Mas o que viu foi um sorriso lindo se espalhando pelo rosto do homem que amava. Eu sei, meu amor, disse Rodrigo, puxando-a para um abraço apertado. Minha mãe descobriu e me confrontou hoje de manhã. Foi por isso que eu vim aqui. Carolina sentiu uma mistura de alívio por não ter que carregar mais aquele segredo sozinha e terror pelas implicações do que Rodrigo estava dizendo. O que aconteceu? Como ela reagiu? Perguntou ela, já imaginando o pior cenário possível. Rodrigo segurou o rosto dela com as duas mãos e falou com uma serenidade que contrastava com a gravidade da situação. Ela me deu um ultimato. Ou eu terminava com você e abria mão da nossa criança, ou ela me deserdava e me expulsava de casa. E eu escolhi você, Carolina. Escolhi nossa família. A notícia deixou Carolina em choque, e ela precisou se sentar numa cadeira velha da varanda para processar o que estava ouvindo. Rodrigo, você não pode fazer isso por minha causa, disse ela com lágrimas se formando nos olhos. Você não pode jogar fora toda a sua vida, toda a sua riqueza, todo o seu futuro por causa de mim. Eu não valho esse sacrifício. Rodrigo se ajoelhou na frente dela, segurou suas mãos trêmulas e olhou nos olhos dela com uma determinação que não deixava espaço para dúvidas. Carolina, você é a coisa mais valiosa que existe na minha vida. Todo aquele dinheiro, toda aquela riqueza não significam nada se eu não posso compartilhar com a pessoa que eu amo. Nosso filho vai ter algo que o dinheiro não pode comprar, uma família unida pelo amor verdadeiro. Ele pausou por um momento, organizando os pensamentos, e continuou com uma convicção que surpreendeu até ele mesmo. Eu tenho algumas economias no banco, o suficiente para nos sustentarmos por um tempo, enquanto eu reestruturava minha vida. Vou abrir minha própria empresa, vou trabalhar duro, vou provar para todo mundo que posso construir meu próprio sucesso sem depender da herança da família. Carolina chorou de emoção ao ouvir essas palavras, sentindo um amor tão profundo por aquele homem que estava disposto a sacrificar tudo por ela e pelo filho deles. Mas, Rodrigo, eu sou apenas uma empregada doméstica, disse ela através das lágrimas. Eu não sei nada sobre negócios, sobre como viver no seu mundo. Como eu vou te ajudar? Rodrigo sorriu com ternura, limpando as lágrimas do rosto dela com os polegares. Você não precisa ser nada além do que você já é, Carolina. Você tem algo que nenhuma mulher da alta sociedade que eu conheci jamais teve. Um coração puro, uma honestidade genuína, uma força interior que me inspira todos os dias. Você vai ser minha parceira de verdade, não apenas uma esposa decorativa. Eles passaram o resto da tarde planejando sua nova vida, falando sobre onde iam morar, como iam se casar, que tipo de empresa Rodrigo podia abrir com os conhecimentos que tinha adquirido trabalhando na empresa familiar. Carolina apresentou Rodrigo devidamente para sua mãe e sua irmã, que ficaram inicialmente desconfiadas, mas foram gradualmente conquistadas pela sinceridade e pelo respeito que ele demonstrava por toda a família. No final do dia, quando Rodrigo estava prestes a voltar para a mansão para buscar suas coisas e fazer a mudança definitiva, Carolina segurou o braço dele e fez uma última tentativa de fazê-lo reconsiderar. Rodrigo, tem certeza absoluta de que isso é o que você quer? Uma vez que você sair daquela casa, talvez não haja mais volta. Sua mãe pode nunca te perdoar. Rodrigo beijou a testa dela com carinho infinito e respondeu sem hesitação. Carolina,
Eu nunca tive tanta certeza de alguma coisa na minha vida. Prefiro construir uma vida simples, mas verdadeira com você, do que viver uma mentira dourada sem você. Nosso amor vai ser a base de tudo que construirmos juntos. Eles se casaram numa cerimônia simples no cartório 3 semanas depois, com apenas a família de Carolina como testemunha, e se mudaram para um apartamento pequeno, mais aconchegante em Copacabana, longe da Barra da Tijuca e de todas as lembranças dolorosas da ruptura familiar. Margarete, enquanto isso, ficou sozinha na mansão enorme, rodeada por toda a riqueza que sempre achou que era a coisa mais importante do mundo, mas sentindo um vazio terrível no lugar onde antes existia o amor do filho. Ela se recusou terminantemente a pagar qualquer quantia a Carolina pelos serviços prestados, alegando quebra de contrato por comportamento inadequado, numa demonstração final de vingança que só serviu para confirmar a Rodrigo que tinha tomado a decisão certa. A matriarca da família Santana contratou uma nova empregada, reorganizou a rotina da casa e tentou seguir em frente como se nada tivesse acontecido, mas no fundo do coração sabia que tinha perdido a coisa mais preciosa que possuía ao escolher o orgulho e as convenções sociais em vez do amor e da felicidade do filho. Rodrigo e Carolina, por sua vez, começaram sua nova vida juntos com determinação, amor e a certeza de que tinham um ao outro para enfrentar qualquer dificuldade que o futuro pudesse trazer. Nas primeiras semanas após a saída de Rodrigo da mansão e da empresa familiar, Margarete tentou manter a normalidade dos negócios como se nada tivesse acontecido, convencida de que conseguiria administrar tudo sozinha com a ajuda dos outros executivos da empresa. Ela promoveu alguns funcionários de confiança para assumir as responsabilidades que Rodrigo tinha deixado, redistribuiu tarefas entre os departamentos e se esforçou para demonstrar que a construtora Santana continuava forte e estável, mesmo sem o herdeiro rebelde que tinha escolhido uma vida de pobreza romântica. Durante as primeiras reuniões sem Rodrigo, Margarete assumiu uma postura autoritária e confiante, assegurando aos clientes e fornecedores que a empresa estava passando por uma reestruturação estratégica que só iria fortalecê-la no mercado competitivo da construção civil carioca. Ela acreditava sinceramente que poderia provar ao filho que ele não era tão indispensável quanto pensava, que os negócios da família podiam prosperar perfeitamente sem sua presença, e que ele logo perceberia o erro que tinha cometido ao trocar uma vida de privilégios por uma fantasia amorosa que inevitavelmente terminaria em desilusão e fracasso financeiro. Rodrigo, enquanto isso, usava suas economias pessoais para alugar uma pequena sala comercial em Copacabana e começar sua própria empresa de consultoria em construção civil. Ele tinha aprendido muito durante os anos trabalhando na empresa familiar, tinha desenvolvido relacionamentos sólidos com vários clientes e fornecedores do setor, e possuía um conhecimento técnico e estratégico que poucos profissionais no Rio de Janeiro conseguiam igualar. Carolina, agora sua esposa e companheira de negócios, ajudava na organização da documentação, no atendimento telefônico, na preparação de propostas comerciais, mostrando uma inteligência natural para os negócios que surpreendeu até mesmo Rodrigo. Ela aprendeu rapidamente como funcionava o mundo empresarial. Estudava durante as noites livres para entender melhor os aspectos técnicos da construção civil e se revelou uma parceira verdadeiramente valiosa que contribuía não apenas com apoio emocional, mas também com ideias práticas e insights perspicazes sobre como conquistar e manter clientes. Juntos, eles trabalhavam longas horas todos os dias, motivados pela necessidade de provar para si mesmos e para o mundo que podiam construir algo sólido e duradouro baseado no amor, no trabalho duro e na determinação de vencer contra todas as expectativas. Os primeiros sinais de problemas na construtora Santana começaram a aparecer cerca de 2 meses após a saída de Rodrigo, quando alguns clientes importantes começaram a questionar mudanças nos projetos e no atendimento que vinham recebendo. Rodrigo sempre teve um talento especial para manter relacionamentos comerciais sólidos, uma habilidade de comunicação
que inspirava confiança e um conhecimento técnico que permitia resolver problemas complexos de forma criativa e eficiente. Sem sua presença, a empresa começou a perder aquela vantagem competitiva que a diferenciava das outras construtoras do mercado carioca. Margareth tentava compensar essas deficiências, aumentando sua própria participação nas reuniões comerciais, mas logo descobriu que sua abordagem mais formal e tradicional não tinha o mesmo apelo que o estilo mais moderno e flexível que Rodrigo costumava usar. Alguns projetos importantes começaram a atrasar. Problemas técnicos que Rodrigo normalmente resolveria rapidamente agora se tornavam obstáculos que demandavam muito mais tempo e recursos para serem superados. A moral dos funcionários também começou a declinar, já que muitos deles tinham uma relação de respeito e admiração por Rodrigo, que não conseguiam transferir automaticamente para outros supervisores. Enquanto a empresa familiar enfrentava esses desafios crescentes, Rodrigo começou a colher os primeiros frutos de seu trabalho independente. Seu primeiro cliente foi um empresário de médio porte, que conhecia sua reputação no mercado e decidiu apostar na nova empresa, impressionado pela dedicação e pela atenção personalizada que Rodrigo e Carolina ofereciam. O projeto foi executado com perfeição, dentro do prazo e do orçamento estabelecidos, gerando uma referência extremamente positiva que abriu portas para novos contratos. A notícia de que Rodrigo Santana tinha aberto sua própria empresa se espalhou rapidamente pelos círculos empresariais do Rio, e muitos clientes que tinham trabalhado com ele na empresa familiar começaram a procurar seus serviços independentes. Carolina se revelou fundamental nesse processo de crescimento, usando suas habilidades naturais de relacionamento interpessoal para criar uma atmosfera acolhedora e profissional que fazia os clientes se sentirem valorizados e bem atendidos. Ela tinha um jeito especial de lembrar detalhes pessoais sobre cada cliente, de fazer perguntas que demonstravam interesse genuíno, de criar um ambiente de confiança que facilitava enormemente o fechamento de novos contratos. A situação da construtora Santana piorou significativamente quando 3 clientes importantes decidiram cancelar seus contratos e migrar para a nova empresa de Rodrigo, levando consigo projetos que representavam milhões de reais em faturamento. Margareth ficou desesperada ao perceber que estava perdendo não apenas dinheiro, mas também a reputação sólida que a empresa tinha construído ao longo de décadas no mercado. Ela tentou várias estratégias para reverter a situação. Ofereceu descontos generosos para manter clientes, contratou novos funcionários especializados, investiu em campanhas publicitárias caras, mas nada conseguia compensar a perda da expertise e do carisma que Rodrigo trazia para os negócios. O mais doloroso para Margareth era saber que seu próprio filho estava sendo o beneficiário direto do declínio da empresa familiar, que cada cliente perdido para ele representava não apenas uma derrota financeira, mas também uma confirmação humilhante de que ela tinha subestimado completamente a importância dele nos negócios. A matriarca orgulhosa, que sempre achou que controlava tudo, começou a enfrentar a realidade amarga de que algumas decisões não podem ser desfeitas e que o preço do orgulho às vezes é muito mais alto do que se pode imaginar. Conforme os meses passavam, a diferença entre o sucesso crescente de Rodrigo e as dificuldades crescentes da empresa familiar se tornava cada vez mais evidente para todo o mercado da construção civil carioca. Rodrigo e Carolina trabalhavam incansavelmente para estabelecer sua reputação independente, conquistando a confiança de clientes que valorizavam não apenas a competência técnica, mas também a atenção personalizada e o compromisso genuíno que eles demonstravam com cada projeto. A nova empresa estava crescendo de forma orgânica e sustentável, baseada na qualidade do trabalho e na satisfação dos clientes, criando uma base sólida para um futuro próspero que não dependia de heranças familiares ou privilégios sociais, mas sim do mérito próprio e do trabalho conjunto de 2 pessoas que se amavam e compartilhavam os mesmos valores. 6 meses depois de sair da mansão familiar e começar sua vida independente,
Rodrigo e Carolina conseguiram transformar a pequena sala comercial em Copacabana num escritório próspero que atendia uma clientela cada vez mais exigente e diversificada. A empresa, que começou com apenas um projeto, agora tinha mais de 15 contratos em andamento, incluindo alguns empreendimentos residenciais de alto padrão que rivalizavam em sofisticação com os projetos que a construtora Santana costumava desenvolver. Carolina, que no início se sentia insegura por não ter experiência empresarial, descobriu que possuía um talento natural para a administração que surpreendia até os clientes mais céticos. Ela desenvolveu um sistema organizacional eficiente, que mantinha todos os projetos em dia, criou um atendimento ao cliente que se tornou referência no mercado e demonstrou uma intuição comercial que frequentemente salvava negociações que pareciam perdidas. Rodrigo observava com orgulho crescente como sua esposa se transformava numa verdadeira parceira de negócios, contribuindo não apenas com apoio emocional, mas com ideias práticas e insights valiosos que tornavam a empresa mais competitiva e respeitada no mercado carioca. A gravidez de Carolina progrediu de forma tranquila e feliz durante esses primeiros meses de crescimento empresarial, e ela conseguiu manter suas atividades profissionais, mesmo com as mudanças que o corpo estava passando. Rodrigo fazia questão de cuidar de todos os detalhes que podiam causar cansaço extra para ela, assumindo as reuniões mais longas, as visitas aos canteiros de obra, as negociações que demandavam maior esforço físico. Eles transformaram sua rotina numa dança harmoniosa, onde cada um complementava as habilidades do outro, criando uma sinergia profissional que impressionava clientes e fornecedores pela eficiência e pela dedicação que demonstravam em cada projeto. Carolina estudava durante as noites sobre gestão empresarial, sobre técnicas de construção civil, sobre legislação trabalhista, transformando sua falta de formação formal numa vantagem competitiva ao abordar os problemas com uma perspectiva fresca e criativa que surpreendia profissionais mais experientes. Rodrigo, por sua vez, descobriu que trabalhar ao lado da mulher que amava dava um significado completamente novo para sua carreira, transformando cada conquista profissional numa vitória compartilhada que fortalecia ainda mais o laço emocional entre eles. Durante o 7º mês de gravidez de Carolina, eles receberam uma proposta que mudaria definitivamente o patamar da empresa. Um grande grupo empresarial estava procurando uma construtora para desenvolver um complexo comercial em Barra da Tijuca, exatamente no mesmo bairro onde ficava a mansão que Rodrigo tinha deixado para trás. O projeto valia milhões de reais e representava o tipo de oportunidade que poderia consolidar definitivamente a reputação da nova empresa no mercado de luxo. Carolina, mesmo com a barriga já bem aparente, fez questão de participar de todas as reuniões de apresentação, demonstrando um conhecimento surpreendente sobre logística de construção, prazos de execução e gestão de recursos humanos que impressionou profundamente os executivos do grupo empresarial. Rodrigo apresentou um projeto técnico impecável, com soluções inovadoras que reduziram custos sem comprometer a qualidade, e ofereceu um cronograma de execução que era mais eficiente do que qualquer proposta que os concorrentes tinham apresentado. A combinação da expertise técnica de Rodrigo com a habilidade administrativa de Carolina criou uma proposta tão sólida e atrativa que o grupo empresarial decidiu fechar o contrato na mesma semana, sem nem considerar outras opções. A assinatura desse contrato importante coincidiu com o nascimento do primeiro filho de Rodrigo e Carolina, um menino saudável e bonito que eles decidiram chamar de Gabriel. O parto foi tranquilo, realizado numa maternidade particular que Rodrigo conseguiu pagar com os primeiros lucros substanciais da empresa, e a chegada do bebê trouxe uma alegria indescritível para o casal que tinha enfrentado tantas adversidades para estar juntos. Carolina se recuperou rapidamente do parto e demonstrou ser uma mãe dedicada e carinhosa, que conseguia equilibrar os cuidados com o bebê e suas responsabilidades na empresa com uma facilidade que surpreendia até ela mesma.
Rodrigo descobriu uma paternidade que era muito diferente do modelo rígido e distante que tinha conhecido com seu próprio pai, tornando-se um pai presente, carinhoso, envolvido em todos os aspectos da criação do filho. Ele fazia questão de participar dos cuidados diários com Gabriel, de dar mamadeira durante a madrugada, de trocar fraldas, de cantar canções de ninar, criando desde cedo um vínculo profundo e amoroso que demonstrava como a paternidade podia ser exercida de forma completamente diferente quando baseada no amor genuíno e na presença constante. O sucesso do projeto do complexo comercial em Barra da Tijuca atraiu a atenção de outros clientes importantes, que começaram a procurar os serviços da empresa de Rodrigo e Carolina, criando uma demanda que os obrigou a expandir a equipe e alugar um escritório maior em Ipanema. Eles contrataram arquitetos talentosos, engenheiros especializados, administradores competentes, criando uma empresa que mantinha o caráter familiar e pessoal que os diferenciava da concorrência, mas que também tinha a estrutura profissional necessária para competir com as maiores construtoras do Rio de Janeiro. Carolina se revelou uma excelente gestora de recursos humanos, criando um ambiente de trabalho onde os funcionários se sentiam valorizados e motivados, onde existia uma comunicação aberta e respeitosa entre todos os níveis hierárquicos. Rodrigo focou sua energia na parte técnica e comercial, desenvolvendo projetos inovadores que combinavam qualidade superior com custos competitivos, conquistando uma reputação de confiabilidade e excelência que se espalhou rapidamente pelo mercado da construção civil carioca. No final do primeiro ano de vida independente, Rodrigo e Carolina comemoraram não apenas o crescimento surpreendente da empresa, mas também a felicidade pessoal que tinham conquistado ao escolher seguir o coração em vez das convenções sociais. Eles tinham um filho saudável e alegre, uma empresa próspera que dava emprego para mais de 50 pessoas, um casamento sólido baseado no amor verdadeiro e no respeito mútuo, e um futuro que parecia cada vez mais brilhante e promissor. Carolina, que um ano antes era uma empregada doméstica preocupada com as contas básicas da família, agora era uma empresária respeitada que participava de reuniões importantes, tomava decisões estratégicas e contribuía ativamente para o crescimento de um negócio que já estava sendo reconhecido como uma das construtoras mais promissoras do mercado carioca. Rodrigo, que tinha deixado para trás toda a riqueza herdada da família, descobriu que era capaz de construir sua própria fortuna, baseada no trabalho duro, na integridade e na parceria verdadeira com a mulher que amava. Eles tinham provado para si mesmos e para o mundo que o amor verdadeiro, quando combinado com determinação e trabalho árduo, podia vencer qualquer obstáculo e criar uma base sólida para uma vida feliz e próspera que não dependia de heranças familiares ou privilégios sociais, mas sim do mérito próprio e da força que vem de uma união genuína entre duas pessoas que se complementam perfeitamente. Durante as noites tranquilas em seu apartamento aconchegante, com Gabriel dormindo pacificamente no berço, e os projetos da empresa organizados na mesa de jantar, que servia também como escritório improvisado, Rodrigo e Carolina conversavam sobre como suas vidas tinham mudado completamente em apenas um ano, sobre como a decisão corajosa de seguir o coração tinha levado a uma felicidade que nenhum dos dois imaginou que fosse possível alcançar. Eles sabiam que ainda havia desafios pela frente, que construir uma empresa do zero exigia trabalho constante e dedicação incansável, mas também sabiam que tinham encontrado uma fórmula de sucesso que ia muito além do dinheiro, uma parceria verdadeira, um amor sólido, e uma família unida que enfrentava cada dificuldade como uma equipe unida e determinada a vencer. Enquanto Rodrigo e Carolina celebravam o primeiro aniversário de Gabriel e o crescimento extraordinário de sua empresa, a construtora Santana enfrentava a pior crise de sua história. Margarete assistia impotente ao desmoronamento de tudo que ela e o falecido marido tinham construído ao longo de décadas de trabalho duro e sacrifício. Os problemas que começaram como pequenos atrasos em projetos se transformaram numa avalanche de cancelamentos de contratos,
processos judiciais por descumprimento de prazos e uma reputação manchada que afastava clientes potenciais antes mesmo das negociações começarem. A empresa que um dia foi sinônimo de excelência e confiabilidade no mercado carioca, agora era vista como uma construtora em declínio, administrada por uma matriarca teimosa que se recusava a admitir que tinha cometido um erro terrível ao expulsar o filho que era a alma dos negócios familiares. Margarete tentou desesperadamente contratar novos executivos. Ofereceu salários exorbitantes para profissionais experientes, investiu fortunas em campanhas publicitárias para restaurar a imagem da empresa, mas nada conseguia compensar a perda da liderança técnica e comercial que Rodrigo representava. A situação se tornou insustentável quando 3 dos maiores clientes da construtora Santana cancelaram contratos milionários numa única semana, alegando falta de confiança na capacidade da empresa de entregar projetos dentro dos padrões de qualidade e pontualidade que sempre caracterizaram a marca. Esses cancelamentos representaram não apenas uma perda financeira devastadora, mas também um golpe fatal na credibilidade que a empresa levou anos para construir no mercado competitivo da construção civil. Margarete descobriu que muitos desses clientes estavam migrando diretamente para a empresa de Rodrigo, atraídos pela combinação de competência técnica, atendimento personalizado e preços competitivos que ele oferecia. A ironia amarga da situação não passava despercebida. Ela tinha perdido o filho para proteger os negócios da família, mas os negócios estavam desmoronando exatamente porque ela tinha perdido o filho. Durante as noites insones em sua mansão vazia, Margarete se via obrigada a confrontar a realidade dolorosa de que seu orgulho e seus preconceitos sociais tinham custado não apenas a felicidade familiar, mas também a estabilidade financeira que sempre considerou mais importante do que qualquer sentimento. Foi numa manhã chuvosa de terça-feira que Margarete finalmente tomou a decisão mais difícil de sua vida: engolir o orgulho e procurar o filho para pedir perdão e implorar que ele voltasse para salvar a empresa familiar. Ela dirigiu até o escritório de Rodrigo em Ipanema, passando por todas as fases de negação, raiva, barganha e tristeza que caracterizam o processo de aceitação de uma derrota total. Quando chegou ao prédio comercial onde funcionava a empresa do filho, Margarete ficou impressionada com o movimento de clientes e funcionários que demonstrava claramente o sucesso que Rodrigo tinha alcançado por mérito próprio. Ela esperou na recepção por quase 1 hora, observando Carolina atender telefones, coordenar reuniões e demonstrar uma competência profissional que contrastava completamente com a imagem de empregada doméstica aproveitadora que Margarete tinha criado em sua mente preconceituosa. Quando finalmente foi chamada para entrar na sala de Rodrigo, ela se deparou com um homem mais maduro, mais confiante, mais realizado do que o filho que tinha expulsado de casa 2 anos antes. "Rodrigo", disse Margarete com uma voz embargada pela emoção, "eu vim aqui para admitir que cometi o maior erro da minha vida quando te expulsei de casa. A empresa está falindo, estamos perdendo tudo, e eu sei que a culpa é minha por não ter valorizado o que você representava para os negócios." Rodrigo ouviu as palavras da mãe em silêncio, sem demonstrar qualquer satisfação pela confissão que confirmava tudo o que ele tinha previsto quando decidiu sair de casa. Margarete continuou com lágrimas nos olhos. "Eu estava errada sobre Carolina, errada sobre vocês dois, errada sobre tudo. Ela é uma mulher maravilhosa, e você é um pai e marido exemplar. Eu imploro que você volte para casa, que assuma novamente a direção da empresa, que nos dê uma chance de reconstruir nossa família e nossos negócios." Ela pausou por um momento, respirou fundo e fez a oferta que achou que seria irresistível. "Eu aceito Carolina como minha nora. Vou amar seu filho como meu neto legítimo. Vou dar para vocês tudo o que tinham antes e muito mais. Por favor, me perdoe e volte para casa." Rodrigo escutou toda a proposta da mãe com uma serenidade que demonstrava como tinha amadurecido durante os anos de independência e responsabilidade. Ele se levantou da cadeira,
Se aproximou de Margarete e respondeu com uma gentileza que ela não esperava depois de tudo que tinha acontecido entre eles. Mãe, eu te perdoo completamente. Sei que você agiu pensando que estava protegendo os interesses da família, mesmo que de uma forma equivocada. Eu entendo sua dificuldade em aceitar mudanças e não guardo rancor por nada que aconteceu. Margarete sentiu uma onda de alívio ao ouvir essas palavras, pensando que a reconciliação seria mais fácil do que imaginava, mas Rodrigo continuou com uma firmeza respeitosa que deixou claro qual seria sua decisão. Porém, eu não vou voltar para a empresa familiar. Carolina e eu construímos nossa própria vida, nossa própria empresa, nossa própria felicidade. Nós temos uma família que funciona bem, um negócio próspero que criamos com nosso próprio esforço e uma independência que nos dá orgulho e satisfação. Margarete insistiu mais uma vez, oferecendo condições cada vez mais generosas, prometendo mudanças radicais na estrutura familiar, jurando que seria uma avó carinhosa e uma sogra respeitosa. Mas Rodrigo permaneceu irredutível em sua decisão. Mãe, o dinheiro da família nunca foi o mais importante para mim. O que eu queria era amor, aceitação, respeito pelas minhas escolhas. Carolina me deu tudo isso e juntos nós construímos uma vida baseada em valores que são mais sólidos do que qualquer herança. Ele segurou as mãos da mãe com carinho e concluiu: Você sempre será minha mãe e eu sempre vou te amar. Você é bem-vinda para conhecer seu neto, para participar de nossas vidas como avó e sogra, mas nossa empresa e nossa família independente são conquistas que não vamos abandonar. Nós provamos que podemos ser felizes e prósperos sem depender de heranças ou privilégios familiares. Margarete saiu do escritório do filho com o coração partido, mas também com uma compreensão nova sobre o que realmente tinha perdido quando escolheu o orgulho social em vez do amor familiar. Ela entendeu que a riqueza sem família não tinha significado, que o sucesso empresarial sem felicidade pessoal era vazio, e que algumas decisões têm consequências permanentes que não podem ser desfeitas apenas com pedidos de perdão tardios. Rodrigo, Carolina e Gabriel representavam uma família verdadeira que ela tinha rejeitado, e agora teria que viver com as consequências dessa escolha pelo resto da vida. 5 anos se passaram desde que Rodrigo tomou a decisão corajosa de deixar tudo para trás em nome do amor verdadeiro, e a vida tinha recompensado sua escolha de formas que superaram até mesmo seus sonhos mais otimistas. A empresa que começou numa pequena sala em Copacabana agora ocupava um prédio inteiro em Ipanema, empregava mais de 200 pessoas e era reconhecida como uma das construtoras mais respeitadas e inovadoras do Rio de Janeiro. Carolina, que um dia foi uma empregada doméstica humilde, tinha se transformado numa empresária respeitada que participava de seminários sobre gestão, dava entrevistas para revistas especializadas e era convidada para integrar conselhos empresariais importantes. Ela conseguiu concluir seus estudos através de cursos noturnos, formou-se em administração de empresas e aplicava seus conhecimentos teóricos, combinados com sua sabedoria prática, para fazer a empresa crescer de forma sustentável e responsável. Gabriel, agora um menino de 4 anos esperto e carinhoso, frequentava uma das melhores escolas particulares da cidade. Falava com orgulho sobre o trabalho dos pais e demonstrava uma inteligência precoce que prometia um futuro brilhante pela frente. A alegria da família se completou quando Carolina deu à luz a segunda filha do casal, uma menina linda que eles chamaram de Sofia. A chegada da caçula trouxe ainda mais harmonia para a casa aconchegante em Copacabana, onde Rodrigo e Carolina tinham criado um ambiente de amor, estabilidade e valores sólidos que contrastavam completamente com a frieza da mansão onde Rodrigo cresceu. As crianças eram criadas com carinho, atenção e uma educação que valorizava tanto o sucesso profissional quanto a importância da humildade, da generosidade e do respeito por todas as pessoas, independentemente de sua origem social. Rodrigo descobriu uma paternidade envolvida e presente que seu próprio pai nunca conseguiu demonstrar, participando ativamente da criação dos filhos,
acompanhando cada marco de desenvolvimento, criando memórias felizes que as crianças guardariam para sempre. Carolina se revelou uma mãe amorosa e sábia, que conseguia equilibrar perfeitamente suas responsabilidades profissionais com os cuidados familiares, ensinando aos filhos através do próprio exemplo que era possível ser bem-sucedida nos negócios sem perder a essência feminina e maternal. O sucesso empresarial do casal chamou a atenção da mídia especializada, que começou a contar sua história como um exemplo inspirador de como o amor verdadeiro pode superar barreiras sociais e gerar prosperidade baseada no mérito próprio. Rodrigo e Carolina deram várias entrevistas onde falavam sobre a importância de seguir o coração, sobre como a parceria verdadeira entre marido e mulher pode criar sinergias poderosas nos negócios, sobre como valores como honestidade, dedicação e respeito pelos funcionários podem ser a base de uma empresa próspera e respeitada. Eles se tornaram referência no meio empresarial carioca, não apenas pelo sucesso financeiro que alcançaram, mas principalmente pela forma ética e humana como conduziam seus negócios, sempre priorizando a qualidade dos serviços, o bem-estar dos funcionários e a satisfação genuína dos clientes. A empresa criou um programa de bolsas de estudo para filhos de funcionários, um sistema de participação nos lucros que beneficiava todos os colaboradores e um ambiente de trabalho que era considerado modelo para outras empresas do setor. Margarete, enquanto isso, teve que aceitar a falência definitiva da construtora Santana e vender os ativos restantes para quitar as dívidas acumuladas durante os anos de má gestão após a saída de Rodrigo. Ela manteve apenas a mansão da Barra, onde vivia sozinha com suas memórias e seus arrependimentos, sustentada pelos investimentos pessoais que tinha feito ao longo dos anos de prosperidade familiar. A matriarca orgulhosa tinha se transformado numa senhora solitária que finalmente compreendeu que a riqueza sem amor não tem valor, que o sucesso sem família é vazio e que algumas decisões têm consequências irreversíveis que precisam ser aceitas com resignação e humildade. Rodrigo manteve contato respeitoso com a mãe, levava os filhos para visitá-la regularmente, demonstrava que o perdão era genuíno mesmo que a reconciliação completa não fosse possível. Margarete se tornou uma avó carinhosa para Gabriel e Sofia, tentando compensar os anos perdidos através de gestos de amor e cuidado que demonstravam como tinha mudado sua perspectiva sobre o que realmente importa na vida. No final de mais um ano próspero, Rodrigo e Carolina se reuniram na varanda de sua cobertura em Copacabana, de onde podiam ver o mar que testemunhou tantos momentos importantes de sua jornada de amor. Com os filhos dormindo pacificamente, eles conversaram sobre como suas vidas tinham se transformado desde aquele primeiro olhar trocado na mansão da Barra, sobre como a decisão corajosa de seguir o coração tinha levado a uma felicidade que superava todos os privilégios materiais que deixaram para trás. Carolina, agora uma mulher madura e realizada, olhava para o marido com o mesmo amor do primeiro dia, mas enriquecido pela cumplicidade de quem construiu uma vida inteira ao lado da pessoa certa. Rodrigo segurava a mão da esposa, sabendo que tinha tomado a decisão mais acertada de sua vida quando escolheu o amor verdadeiro, em vez das convenções sociais, quando decidiu que a felicidade genuína valia mais do que qualquer herança familiar. Eles tinham provado que o amor verdadeiro, quando acompanhado de trabalho duro, valores sólidos e determinação para vencer obstáculos, pode criar uma vida mais rica e significativa do que qualquer privilégio herdado. Gabriel e Sofia cresciam numa família unida, onde amor, respeito e apoio mútuo eram os pilares fundamentais, recebendo uma educação que os prepararia para serem pessoas bem-sucedidas, mas também humanas, prósperas, mas também generosas, ambiciosas, mas também gratas pelas bênçãos que receberam. A história de Rodrigo e Carolina se tornou um exemplo inspirador de que vale a pena lutar pelo amor verdadeiro, de que a coragem de seguir o coração pode levar a conquistas muito maiores do que seguir apenas a cabeça,
e de que a verdadeira riqueza está nas relações humanas genuínas, na família unida e na satisfação de construir algo valioso através do próprio esforço e mérito. E assim chegamos ao final de mais uma história emocionante aqui no canal Fio de Esperança. A jornada de Rodrigo e Carolina nos ensina que o amor verdadeiro tem o poder de transformar vidas, de superar barreiras que parecem intransponíveis e de criar uma felicidade genuína que vai muito além do que o dinheiro pode comprar. Quando olhamos para essa história, vemos que as decisões mais difíceis da vida são muitas vezes as que nos levam aos destinos mais bonitos. Rodrigo poderia ter escolhido a segurança financeira, mas escolheu a riqueza do coração. Carolina poderia ter se contentado com pouco, mas acreditou que merecia um amor verdadeiro. Juntos, eles provaram que quando duas pessoas se unem com propósitos genuínos, com trabalho duro e valores sólidos, não há sonho que não possa se tornar realidade. A vida às vezes nos coloca diante de escolhas que testam nossa coragem. Mas quando seguimos nosso coração com sabedoria, quando lutamos pelo que é certo, o universo conspira a nosso favor. Vale a pena ser corajoso, vale a pena acreditar no amor, vale a pena lutar pelos nossos sonhos. Se você chegou até aqui comigo, eu quero te fazer um pedido especial. Deixe aquele like carinhoso para mostrar que gostou da nossa história de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no sininho da inscrição porque temos muitas outras histórias emocionantes esperando por vocês. Escreva aí nos comentários de que cidade você está nos acompanhando. Eu fico muito feliz em saber que nossa família do canal Fio de Esperança se espalha por todo o Brasil e pelo mundo. E não esqueçam de compartilhar essa história com aquela pessoa especial que precisa ouvir uma mensagem de esperança hoje. Às vezes uma história como essa pode tocar o coração de alguém que está passando por momentos difíceis. Pode inspirar alguém a acreditar novamente no amor. Pode dar força para alguém que precisa tomar uma decisão corajosa na vida. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que envie muito amor, muita prosperidade, muita saúde para suas famílias. Que vocês tenham coragem para seguir seus corações quando a vida apresentar escolhas difíceis e que encontrem a força necessária para construir a felicidade que merecem. Eu fico por aqui, mas estarei de volta em breve com mais uma história que vai emocionar vocês. Um abraço carinhoso do canal Fio de Esperança e até a próxima.